Fala, meus amigos, a graça e a paz, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é tomando decisões de cabeça fria. Qual o resultado das decisões tomadas com raiva e sem pensar? Vambora? Meus queridos, boa tarde, tudo bem? Nessa conversa de hoje eu quero falar com vocês relativo à importância de não tomarmos nenhuma decisão cansados ou com raiva. Porque fica claro que tomar alguma decisão com esses dois sentimentos aflorados podem ser muito perigosos para nós mesmos, né? Então, vou trazer aqui o versículo para basear a nossa conversa. Está lá em Gênesis, no capítulo 25, a partir do verso 29 até o verso 34. A palavra de Deus vai nos falar assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Vou pegar logo aqui, né? Cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. E disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Ao desprezo. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desprezou. Muito forte, né? Então, para começar aqui a nortear essa conversa, Esaú desprezou. Mas vamos começar. Ele estava cansado. Então ele veio cansado, estava trabalhando. E isso é muito importante a gente já tomar como norte, porque as decisões que são tomadas sem pensar, elas são muito complicadas. A Bíblia nos diz que nós devemos levar todo pensamento cativo a Deus. Importante isso, né? Porque, olha só, vamos lá. Se nós devemos levar todo pensamento a Deus, nós devemos levar todas as decisões e tudo que nós vamos fazer diante da presença de Deus. Então, muito importante é nós sabermos, antes de qualquer coisa, que Deus precisa estar à frente de qualquer coisa que a gente faça. Com Deus à frente de tudo que a gente vai fazer, com todas as decisões que nós vamos tomar, nós conseguimos colocar qualquer sentimento de lado e conseguimos focar exclusivamente no que é importante. Porque o que o inimigo faz? Ele tenta colocar à nossa frente coisas que não são importantes para nos distrair com o que é importante, com as decisões importantes que nós vamos tomar logo adiante, que vão fazer uma grande diferença na nossa vida, certo? Então, nessa linha de raciocínio, o inimigo tentando nos atacar, tentando colocar algumas pedras de tropeço, tentando colocar coisas para nos distrair das decisões que nós vamos tomar. Então, nós focamos em Deus, para que essas distrações saiam, para que essas pedras que estão no nosso caminho sejam retiradas, porque a Bíblia nos fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, certo? E nós vamos colocar em mente que Deus tem o melhor para nós, para as nossas vidas. Isso, as nossas decisões vão nos levar a algum lugar. É um ponto à frente de onde nós estamos, certo? Então, se essa é uma verdade, nós temos que saber que o inimigo vai jogar contra isso e que Deus vai jogar a favor, porque exatamente Ele quer que se cumpra em nossas vidas tudo o que Ele tem para nós. Ele tem bons pensamentos para que a gente alcance o prêmio da soberana vocação do Senhor em Cristo Jesus, né? Então vamos lá, só para olhar aqui, desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha como é forte, porque lá no Antigo Testamento a primogenitura ela era algo muito importante, mas muito importante mesmo, né? Significa primeiro, significa que lá o primogênito ele era quem recebia a herança, ele era o que ia tomar as decisões. Então o primogênito era de uma importância assim extraordinária mesmo. Então quando Esaú despreza a primogenitura, ele, porque estava cansado e com fome, e ele só queria comer, olha só que coisa, né? E quantas vezes nós estamos tendo atitudes porque estamos com fome? Então a gente precisa saber controlar o nosso eu para que o espírito sobressaia. Irai-vos, mas não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vou colocar aqui em cima, aqui em algum card,
o versículo, onde está isso aí. Então, é muito importante a gente parar antes de qualquer decisão, da menor a maior. As decisões menores, quando nós vamos levando a Deus, elas vão nos fortalecer para as decisões maiores, porque nós vamos ter a capacidade, nós já vamos estar treinados para quando as decisões maiores estarem à nossa frente, nós vamos estar capacitados, treinados para tomar a decisão de uma maneira mais clara, decisão grande, de uma maneira mais límpida, com a voz do Espírito Santo soprando mais forte aos nossos ouvidos. Então, é muito importante, mas muito mesmo, nós pensarmos bem antes de agirmos e de termos em nossa mente bem pré-estabelecido que qualquer decisão deve estar diante de Deus, diante do Espírito Santo, porque depois lá na frente nós não vamos poder reclamar de onde aquela decisão nos levou. Aquela decisão vai nos levar a algum lugar. Qualquer decisão, da menor a maior, as consequências vão se desdobrar de acordo com essa decisão a ser tomada. Então, aí nós vamos ter capacidade de ver onde nós chegamos com aquela decisão. E se a gente toma uma decisão com pensamento em Deus, com as nossas vidas derramadas na presença de Deus, nós vamos ter certeza que essa decisão foi bem tomada. Agora, quando nós tomamos uma decisão na carne, sem pensar, sem entregar a Deus, sem orar, aí a consequência pode não ser das melhores. E nós não vamos poder reclamar, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E nós usamos do livre-arbítrio. E nós usamos como? Entendeu? A Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Então, isso aqui convém, isso aqui vai me abençoar, isso aqui vai abençoar minha casa, minha família. Quando eu decidir dar esse passo aqui, será que eu vou gerar um futuro que vai ser agradável a Deus? Que vai ser bom para mim também? Certo? A segunda parte, que é muito importante também a gente conversar, é a raiva. Porque aí, presta atenção, Esaú desprezou a primogenitura. E aí Jacó, juntamente com a sua mãe, enganaram o pai. Então quando o Isaac estava antes de morrer, ele já via que já estava passando o tempo dele. Então ele chamou Esaú, pediu para Esaú ir buscar uma caça e caçar e fazer aquela comida que ele gostava, preparar aquela comida. Que ele ia abençoar Esaú e que ele já sabia que o tempo dele estava se findando. Então agora a gente vai pular lá para Gênesis 28, no 8, 9, certo? Então lá está escrito assim: vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoado lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Está no verso 6, tá? Aí vamos pular para o verso 8. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si, por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Aí é Gênesis 8 e o 9. Aí veio a decisão com raiva, porque depois que Jacó, juntamente com a sua mãe, enganaram Isaac abençoou Jacó, e quando Esaú chegou, que viu aquilo, ele entrou em desespero e pediu para o pai abençoá-lo, e perguntou se não tinha nenhuma bênção, e como Isaac já não enxergava bem, foi enganado, e ele já tinha abençoado, e a palavra, olha só, a palavra valia muito, a palavra que era liberada, essa palavra, ela era cumprida. Nos dias de hoje, infelizmente, nós estamos acompanhando aí que a palavra não vale muita coisa, infelizmente. Já tem um tempo que isso tem mudado, mas hoje em dia muito mais. As pessoas não dão valor nenhum à palavra. Então elas simplesmente dão uma palavra, mas depois desprezam essa palavra como se não fosse nada, porque a honra acabou. E isso também é muito ruim, e isso gera raiva. E essa raiva, aqui no caso, era uma raiva porque ele cumpriu a palavra, ele abençoou o filho e liberou, e falou para ele que não era para casar com nenhuma das mulheres ali de Canaã, que era para ir à terra dos parentes dele ali, da mãe no caso, e tomar mulher para si ali. E Esaú, vendo aquilo e viu que era mal perante os olhos do pai, foi lá e tomou uma decisão e arrumou uma mulher ali daquela região, com raiva, uma atitude de vingança.
Então, olha só, mais sentimentos e mais sentimentos e mais sentimentos. Então, enganoso é o coração do homem. O nosso coração pode nos levar aos piores lugares possíveis. Por quê? As decisões tomadas com emoção e não com razão, aí no caso, sem a presença de Deus e com a presença de Deus, elas vão fazer total diferença no algoritmo do nosso futuro. No algoritmo das coisas que vão acontecer à frente. Aos passos que nós vamos caminhando, amadurecendo, crescendo, a vida vai ficando às vezes mais difícil, vai elevando o sarrafo, né, como na gíria aí do esporte. Então o sarrafo vai crescendo e nós precisamos acompanhar. E a gente dá conta, claro que dá, se a gente continuar treinando, ouvindo a voz de Deus, meditando na palavra, nós vamos conseguir trabalhar, calar a voz interior e aumentar a voz do Espírito Santo. Então a voz interior, que é aquela voz do sentimento, é a voz do rancor, é a voz da decisão sem pensar, é a voz do inimigo jogando as pedras e colocando tropeço no nosso caminho. Isso vai sendo retirado porque está cada vez mais clara a voz do Espírito Santo, está cada vez mais clara a presença de Deus em nossa mente, em nosso coração. Então medita na palavra, escreve ela, se possível, na tábua do seu coração. Buscar a palavra, o entendimento da palavra. Buscar a sabedoria. E não tomar nenhuma decisão que seja no sentimento, na carne, na dor, na raiva, no desprezo. Eu não é. Num sentimento de vingança. São coisas que a gente vai precisar tirar do nosso caminho para que a gente possa avançar de maneira certeira. Igual numa linha de combate ali, quando o general toma uma decisão errada, ele coloca a tropa inteira a perder. Então ele perdeu ali várias vidas porque ele teve uma estratégia incorreta. Foi precipitado. Não leu bem como estava aquele campo de batalha. Nós temos que pensar como generais na vida dos nossos que estão ao nosso redor. A nossa família, nossos filhos, esposas, maridos. Então nós somos os generais nesse campo de batalha que vai dar um avanço agora no combate. E nós precisamos calcular, porque se a nossa decisão for incorreta, se a nossa decisão for errada, nós vamos tomar uma atitude que vai impactar em várias outras vidas. Então o cansaço não pode ser o nosso guia, a raiva não pode ser o nosso guia, o rancor não pode ser o nosso guia, as feridas não podem. A voz interior precisa estar totalmente silenciada para a voz do Espírito Santo estar totalmente audível em nós. Então vamos valorizar as pequenas decisões que vão nos treinar para as grandes decisões. Tem diferença, tem muita diferença, então vamos aprender, vamos colocar Deus à frente em tudo que a gente faça, nas nossos devocionais, vamos ser fiéis na leitura da palavra, ou em ouvir a palavra. Eu sugiro, tem um aplicativo que você pode colocar no seu celular, você vem escutando no carro, cara, é incrível, é a Bíblia Falada, é um íconezinho verde. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, Bíblia Falada. Tá aí, ó. Eu tenho aqui as três aqui, uma que é a Nova Almeida atualizada, uma que é com linguagem atual e essa Bíblia Falada que eu venho escutando no carro, ao invés de ouvir música, eu venho escutando a Bíblia. Então vamos, hoje não tem, eu não entendo a Bíblia. Tem aqui a nova versão internacional, essa azulzinha aí, certo? Tem aí a outra que é a Bíblia, essa outra Bíblia Sagrada que eu leio, que tem a Nova Almeida atualizada, e tem a Bíblia Falada, certo? O meu devocional, me ajuda muito, eu uso o Glorify. Ele é um bom guia no seu devocional, para você não falhar. Entende? Então assim, colocar Deus como prioridade, usar as ferramentas que estão ao nosso redor, usar o YouTube mesmo, para poder aprender mais. Vamos nos apoiar na palavra de Deus, vamos colocar o Senhor no mesmo patamar de outras coisas que a gente utiliza no dia a dia. Vamos colocar o Senhor à frente, vamos ter sabedoria, buscar entendimento. A Bíblia fala o tempo inteiro disso, que a gente precisa disso, porque isso vai fazer diferença nas nossas vidas, porque o livre-arbítrio Deus nos deu. Agora, tá aí na nossa frente. Vamos escolher? O que nós vamos escolher? Quais serão as nossas escolhas? E isso vai dizer para onde nós vamos caminhar, porque a sabedoria de fazer boas escolhas vai nos levar a lugares de excelência. Mas a insensatez de tomar atitudes
em ambientes, em pensamentos, em amargura, em raiva, em fome, vai nos levar a lugares terríveis. Que nem os especialistas falam, que você nunca deve ir ao supermercado com fome, que você vai acabar gastando 20, 30% a mais na sua compra, porque você está fazendo compra ali que você está pensando na sua fome no momento. Entendeu? Então, só para basear aqui, nós precisamos também disso. Nunca tomar uma decisão sem estar com a palavra de Deus firme, forte na nossa mente, nos nossos corações. E que o nosso entendimento se abra para que a raiva não tome conta do nosso ser. Para que o rancor, para que o cansaço. Vamos descansar em Deus. A Bíblia fala, né? Que nós devemos colocar todo o nosso fardo no Senhor. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Entendeu? Vamos parar de gerar o nosso próprio entendimento e buscar o entendimento do Pai. Senhor, eis-me aqui, eu quero colocar essas decisões, todas as decisões do dia em tuas mãos. Ajuda-me a tomar as decisões. Ajuda-me a ser sábio nas decisões. Ajuda-me a ter entendimento nas decisões. E que as decisões sejam para honra e glória do teu nome. Então, queridos, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Espero que essa conversa tenha edificado e possa te ajudar em alguma coisa, para que você seja edificado, para que a sua vida cresça em abundância, para que nós possamos crescer em sabedoria e graça diante de Deus, para que a gente possa ser cada dia mais sábio na presença do Senhor, e que a palavra de Deus esteja fixada em nossas mentes e em nossos corações, para que a gente cumpra a boa e perfeita palavra de Deus, para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, tá bom? Então eu agradeço pela sua vida e peço que em nome de Jesus você seja abençoado, que você tenha sabedoria, que o amor do Senhor Jesus cubra a nossa vida com toda a sorte das bênçãos do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo esteja em nossas mentes fixados, nos transbordando de sabedoria. Tá? Em nome de Jesus eu oro por você, por sua casa, por sua família, e clamo uma bênção extraordinária sobre vocês, em nome de Jesus, e sobre mim também, sobre a minha família também, e que cada família da terra seja abençoada em nome de Jesus. Então, se você foi abençoado, meu querido, você curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa ou compartilha, manda para alguém ser abençoado também, se inscreva no canal. É muito importante aqui para o YouTube ver que tem relevância, que nós estamos fazendo aqui um trabalho que está sendo legal. Então eu peço aí para vocês a ajuda de vocês, tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês de maneira exponencial. Essa é a minha oração. Agradeço a todos, e que em nome de Jesus nossa vida transborde na graça, na presença e no amor do Senhor Jesus. Amém? Abraço!